Vamos orar pelo nosso irmão. Agora vamos à palavra. E sabem, nesta tarde eu gostaria de ir até Éfeso e encontrar ali a diferença entre alguém que conhecia o batismo de João e depois conheceu o poder do Espírito Santo e a sua vida mudou. Atos 18, meditaremos hoje sobre a trajetória da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é um modelo de fé e ação apostólica. A igreja de Éfeso é um modelo para nós e nós, como igreja Assembleia de Deus de Lisboa, queremos também ver aquilo que Deus fez em Éfeso, fazer na nossa cidade. A força da igreja de Éfeso residia na ortodoxia doutrinária, numa liderança firme, numa missão impactante, contínua. Era uma igreja de perseverança incansável, uma igreja marcada pelo poder sobrenatural e pela graça soberana que moldou desde o início aquela igreja, aquela cidade, começando com o fervoroso Apolo e mais tarde debaixo da orientação do apóstolo Paulo e Timóteo. A igreja se tornou uma igreja fiel, uma igreja que é uma de referência das igrejas. E vamos ver como Apolo, aquele que é usado por Deus para começar ali um grupo. Apolo era eloquente, poderoso nas Escrituras, ele ensinava sobre arrependimento, mas faltava-lhe algo, e os discípulos de Éfeso criam em Jesus e creram em Jesus através da pregação de Apolo. Capítulo 18 de Atos, vamos ler aqui a palavra a partir do verso 24 até o final, e este é o texto que o Senhor me deu para partilhar convosco ao longo desta semana. Diz assim, Atos 18, 24. Chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria. Ele era varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Ele falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, mas conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Apenas aqui um breve apontamento biográfico. Apolo, citado aqui no final deste capítulo 18, era um judeu nascido na cidade de Alexandria, uma cidade famosa pelo seu ambiente académico, pelo seu ambiente cultural, pela sua grande mega biblioteca no Egito. Era uma das maiores bibliotecas do mundo antigo de então, era o centro do ensino sofisticado. Apolo tinha uma sólida formação intelectual, ele era eloquente, ele era poderoso nas Escrituras, mas faltava-lhe alguma coisa. Ele sabia comunicar a palavra com clareza e com fervor. Alexandria é uma cidade marcada pela filosofia judaica também, com uma escola alexandrina, pensadores como Filon, que tentavam harmonizar a filosofia da fé e a razão. Embora a Bíblia não diga que Apolo fazia parte dessa escola, a verdade é que a sua argumentação pode-se dizer que ele poderia ser, ou pelo menos tinha conhecimento dos ensinos de Filon. Antes de ser instruído por uma mulher, Priscila, e por um homem, Áquila, antes de ser instruído, isto mostra também a humildade que Apolo teve ao deixar de ser instruído por uma mulher. Embora a Bíblia não diga que Apolo era dessa corrente filosófica, mas a Bíblia nos diz que ele esperava o Messias. Ele conhecia o batismo de João, significava que ele pregava a mensagem de arrependimento e fé, que João Batista pregou: arrependei-vos dos vossos pecados e sede batizados. Mas ele ainda não entendia completamente a morte, ele não entendia completamente a ressurreição. Talvez ele nem conhecesse isso, não temos a certeza, mas mesmo com conhecimento limitado, baseado nas promessas, ele pregava, ele tinha habilidade para pregar e para persuadir, ele era fervoroso de espírito e ele pregava sobre a vinda do Messias, sobre o Messias que viria. Então arrependei-vos, preparai o vosso coração para que o Messias possa entrar na vossa vida. E eu encontrei aqui 4 portas que quero partilhar convosco para o avivamento. Quando nós entramos aqui e vemos Apolo com um modelo que ali o preparo intelectual, o zelo espiritual, a humildade para aprender, tornando-se um apologista cristão, um apologeta, sem dúvida muito famoso, mas o apóstolo Paulo, quando chega lá, tem outra preocupação. Vamos continuar a ler o texto agora em Atos 19, primeiro versículo.
é o texto seguinte: e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós ao Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam, e eram ao todo uns 12 varões. Eu amo este texto. Eu lembro-me que era um jovem seminarista e preguei sobre este texto. Entre o Apolo, a diferença entre o Apolo antes de Priscila e Áquila, o Apolo depois de Priscila e Áquila, e a diferença entre o Paulo cheio do Espírito Santo. A igreja, sem dúvida, ela está firmada na pessoa de Jesus Cristo, na afirmação que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. A primeira porta que nós vemos aqui que Paulo prega, ou melhor, que Apolo prega, é a porta do arrependimento. Se entrarmos por esta porta, não vamos experimentar um arrependimento. Não vamos experimentar o avivamento, quero dizer. Nós estamos a viver dias, irmãos, é que é tão fácil nós pecarmos. Nem que seja por omissões que nós fazemos diariamente, quando o Espírito Santo nos diz e nos chama para tomarmos a posição como cristãos, mas calamos a boca ou ignoramos esse apelo. Mas nós pecamos também às vezes conscientemente, quando nós damos lugares e deixamos que ocupe o nosso coração coisas que nos afastam da presença de Deus e do propósito de Deus e do centro da sua vontade. Nós pecamos quando falhamos e erramos o alvo. E o alvo de Deus é que cada um de nós seja um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo e que proclama as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Apolo, prega o arrependimento. O arrependimento não é um sentimento. O arrependimento é uma decisão. O arrependimento é eu dizer: eu vou voltar as costas ao pecado. Não importa se eu estava mergulhado nos vícios. Não importa aquilo que eu fazia que me dava prazer. Eu ouvir a palavra de Deus. Eu entendo que ninguém pode chegar a Deus a não ser pelo sangue de Jesus. Se arrependendo dos seus pecados. Entendendo que a mentira é pecado. Que sexo fora do casamento é pecado. Que nós dizemos maldicência é pecado. Palavras torpas é pecado, mentir é pecado, roubo é pecado, fugir aos impostos é pecado. E quando nós entendemos o que é pecado, nós nos arrependemos e nos voltamos para Deus. Nós íamos na direção da perdição eterna e de repente a palavra vem e entra no nosso coração e gera em nós um arrependimento para nos voltarmos costas ao pecado e nos voltarmos na direção de Deus. Sem arrependimento não há novo nascimento. Há aderentes na nossa igreja que nunca se arrependeram dos seus pecados, continuam a viver no pecado. Eles estão connosco, são simpatizantes, são pessoas que gostam de ouvir a palavra, que gostam do tempo de louvor, gostam das emoções que nós experimentamos. Sim, porque uma igreja pentecostal é uma igreja onde há emoção também, porque Deus se move também, não apenas, mas também na emoção. Agora, após ser disciplinado, Apolo, ele prega o arrependimento, aquela mensagem que ele tinha. Não sabemos se ele era um discípulo de João Batista, mas ele diz: sem santidade vocês não vão ver Deus. Sem arrependimento vocês não vão experimentar, não vão conhecer o Messias. Sem renúncia não há avivamento. Então a primeira porta que nós temos que entrar como igreja: sem renúncia não há avivamento. Nós temos que renegociar o nosso marasmo espiritual. Nós temos que renunciar, nós andamos longe da vontade de Deus. Nós temos que renunciar o tempo que passamos e que gastamos com coisas que nos afastam da presença do Senhor. E temos que decidir voltar para trás, voltar para Ele, voltar para o Senhor, porque sem renúncia não há avivamento. Verso 24, Apolo é descrito como um judeu eloquente, poderoso nas escrituras, fervoroso, mas que conhecia apenas o batismo de João. A segunda porta é reconhecer que Jesus é o Senhor. Não entendemos aquilo se ele conhecia Jesus como o Messias. O texto é um pouco obscuro nesse sentido, mas nós entendemos claramente que depois de ele
ter sido discipulado por Priscila e Áquila. Verso 28 diz: com grande veemência ele convencia publicamente. Já não falava apenas sobre arrependimento. Sem dúvida que o arrependimento faria parte da pregação, porque é a primeira porta. Mas agora ele publicamente convencia os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Sem Jesus não há salvação. Ele foi aquele que pagou o preço dos nossos pecados, das nossas misérias na cruz do Calvário. Ele foi aquele que verteu o seu sangue para que nós possamos ter acesso à presença do Pai. Então Apolo passa a anunciar: Jesus é o Cristo. E todo aquele que confessar que Jesus é o Cristo, será salvo. Aleluia. Atos 26, 18, 26, vemos Apolo ser discipulado por Priscila e Áquila. Apolo recebe um ensinamento mais completo sobre o caminho de Deus, é o termo que é utilizado ali. Eles lhe explicaram, eles o levaram consigo para casa. Priscila e Áquila ouviram aquele judeu, discípulo de João Batista, falar ousadamente na sinagoga. Viram como Deus estava a querer usar, mas ele não conhecia a revelação completa, então o levaram consigo e lhe declararam pontualmente o caminho de Deus. E após de ser ensinado no caminho de Deus, que inclui a doutrina que Jesus é o Messias, o Filho de Deus vivo, a obra do Espírito Santo na vida do crente. Então em Atos 18, 28, ele já prega de uma forma diferente, mostrando publicamente pelas Escrituras que Jesus era o Cristo, e isto com autoridade e com clareza. Este avanço não simboliza apenas algum avanço intelectual que ele tenha tido na escola de Priscila e Áquila. Este avanço simboliza um conhecimento, mas uma experiência, não apenas um conhecimento, mas uma experiência. Uma ação que o Espírito Santo fez na sua vida, capacitando agora para o ministério com muito mais eficácia. Não é só saber sobre Jesus. Nós precisamos submeter a nossa vida a Jesus. Nós temos de declarar que Jesus é o Cristo, Jesus é o Senhor. Cristianismo não é religião, cristianismo é governo espiritual. E nós temos que nos submeter ao governo de Jesus Cristo. Onde Jesus reina, milagres acontecem. Onde Jesus reina, sinais e prodígios acontecem. Onde Jesus reina, aleluia, coisas bonitas acontecem. Então Atos 18, 24, fidelidade, eloquência, zelo, mas um conhecimento parcial. Atos 18, 28, ministério frutífero, autoridade, ensino completo, atuação do Espírito, manifestação de sinais. Mas vamos para a terceira porta, porque o tempo hoje é curto. E a terceira porta é a apresentação do Espírito Santo. O caminho para o avivamento, chega lá Paulo chega a Éfeso, e quando ele chega a Éfeso, ele encontra ali alguns discípulos, não são muitos, são cerca de 12 discípulos que conheciam, que já tinham ouvido a mensagem do arrependimento, já se tinham arrependido dos seus pecados, já tinham ouvido a mensagem que Jesus era o Messias, o Filho de Deus vivo, o Cristo vivo, e se converteram a Jesus. Mas Paulo chega lá e pergunta a eles, pergunta assim: recebestes vós o Espírito Santo, verso 2 do capítulo 19. Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram, esta frase é um pouco triste, não é? Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Eles estavam só na dualidade de Deus, eles não tinham experimentado a Trindade. Conheciam o Deus Pai, o Ayavé do Antigo Testamento. Conheciam agora Jesus, o Messias, mas ainda não conheciam a terceira pessoa da Trindade. Nós nem ainda ouvimos dizer que haja Espírito Santo. Então Paulo pergunta, em que é que são batizados então? Qual foi o vosso compromisso? Porque o batismo significa compromisso. Eu tinha aqui também, na terceira porta, também fala de compromisso. Então, qual foi o vosso compromisso? Nós temos o batismo de arrependimento. Nós declaramos publicamente que nos arrependemos da vida velha que vivíamos, do pecado que vivíamos. Nós cremos, de facto, que Jesus viria. E João disse, ok, esse é o batismo de João que preparava a vinda do Messias. O batismo de arrependimento é importante, apesar de nós já não o fazermos em termos de batismo, de ato, mas fazemos no coração. Paulo diz, certamente, verso 4, João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir após ele, isto é, Jesus Cristo.
Então eles disseram, então nós queremos ser batizados no nome de Jesus. Nós queremos ser batizados em Jesus Cristo. Isto é que são crentes que estão sempre a caminhar, não é? A subir nos degraus espirituais. Eles já se tinham declarado comprometido com o arrependimento. Eu não vou mais voltar atrás, mas agora estavam comprometidos com Jesus Cristo e eles foram batizados. Mas irmãos, nós que somos pentecostais, e estamos numa igreja pentecostal, portanto esta é a nossa visão. Eles eram bons discípulos, mas Paulo percebeu que faltava alguma coisa. E ele perguntou, recebeste já o Espírito Santo? Nós sabemos quando recebemos Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Jesus disse que Ele enviaria o Consolador para estar connosco para sempre. Ele nos recordaria, Ele nos ensinaria, Ele nos fazia lembrar das palavras de Jesus, do ensino de Jesus. Mas aqui era necessário, para haver um avivamento naquela cidade. Apolo tinha passado por lá, tinha feito algumas pessoas simpatizantes na sinagoga. Alguns destes 12 se tornaram até discípulos. Mas não havia nada que impactasse a cidade de Éfeso. Então Paulo diz, se nós queremos de facto que o Evangelho se expanda como um fogo que vai ser ateado neste lugar, nós precisamos do dunamis, do Espírito Santo nesta cidade. Então eles, quando foram batizados nas águas, diz que Paulo impôs as mãos sobre eles e eles falavam línguas e profetizavam, e eram ao todo uns 12 varões. Eles só conheciam Yahvé, o Deus eterno. Conheciam agora Jesus, o Filho do Deus vivo, que morreu, que ressuscitou. Mas ao conhecerem e experimentarem o batismo com a terceira pessoa da Trindade, a sua vida não foi mais a mesma. E nós neste mês estamos a pregar batismo com o Espírito Santo. Porque nós queremos que a nossa igreja não seja mais a mesma. Nós queremos ouvir na cidade, onde estão aqueles que alvoroçaram a cidade, no poder do Espírito Santo, na pregação com o dunamis do Espírito Santo. Paulo demonstra então que o ministério de Jesus é sem dúvida tudo o que precisamos para a salvação da nossa vida. É tudo o que nós precisamos para sermos libertos da perdição eterna, para nos libertarmos do julgamento eterno. Mas Jesus foi muito claro quando disse, após mim vem outro. E Jesus preparou o caminho para esse outro. E depois de serem batizados no nome de Jesus, diz no verso 6, que veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Então a terceira porta para o avivamento é nós estarmos receptivos a receber o poder do Espírito Santo. Há um tempo atrás eu estava a pregar numa igreja não pentecostal dos amigos e estava a pregar a vertente do Pentecostes e dizia, nós precisamos do novo Pentecostes, nós precisamos de falar a língua do povo, nós precisamos de falar na língua do povo as grandezas de Deus no século XXI, porque o povo carece de ouvir a pregação na sua língua, na sua linguagem, de uma forma inteligível. Mas nós que somos pentecostais acreditamos que o Espírito Santo dá ousadia. O Espírito Santo dá poder, o Espírito Santo dá voz profética, o Espírito Santo destrói o jugo do inimigo, o Espírito Santo transforma discípulos em mártires, em testemunhas, e isso no poder do Espírito Santo. Sem o Espírito nós trabalhamos, nos esforçamos. Sem o Espírito nós trabalhamos, escutem esta, sem o Espírito nós trabalhamos, mas com o Espírito Deus trabalha através de nós. Sem o Espírito nós trabalhamos na vontade de Deus, no conhecimento da palavra, amém, aleluia, louvado seja o Senhor por isso. Mas com o Espírito Santo é Ele quem trabalha em nós, é Ele quem nos faz de canal para podermos profetizar, para podermos trazer uma mensagem relevante na sociedade dos nossos dias, mostrando que Jesus é o Cristo. Com o Espírito Santo de Deus age através de nós. Estes 12 varões nunca mais foram os mesmos. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Os irmãos querem ver o resultado disto? Agora, o problema de algumas igrejas pentecostais é que ficam por aqui. Acreditam de facto na porta do arrependimento, acreditam claro na porta da salvação, do novo nascimento, de reconhecer Cristo como Senhor, e até acreditam na pessoa do Espírito Santo, e alguns pentecostais dizem que com o Espírito Santo tudo basta, tudo chega.
Mas não. Para haver uma revolução espiritual na cidade de Éfeso, era preciso ensino bíblico, era preciso discipulado. Porque o Espírito sem ensino faz-nos às vezes fazer criancices, coisas que nós não percebemos, coisas que nós não entendemos. E nós geramos muitas vezes pessoas que nós ouvimos falar línguas, mas continuam a pecar durante a semana. E ao domingo são muito espirituais na igreja, mas isso não se reflete no fruto do Espírito cotidiano no seu dia-a-dia. Então Paulo, ao perceber-se disso, ele foi para a sinagoga, tenta encontrar ali mais discípulos durante 3 meses, mas não foi bem sucedido. Verso 8. Ousadamente ele pregou, cheio do Espírito Santo, pregou por espaço de 3 meses, persuadindo acerca do reino de Deus, mas o coração deles se endureceram. Não obedeceram. Começaram a falar mal do caminho perante a multidão. Então Paulo retirou-se dele e separou os discípulos, preparando agora uma escola bíblica. E todos os dias na escola de um certo tirano, durante 2 anos, ele começou a discipular, a treinar, a ensinar aqueles que seriam os homens e as mulheres que queriam revolucionar toda aquela zona e as cidades vizinhas. Durante 2 anos na escola de tirano, Paulo ensinou. Tenho ouvido histórias de avivamentos. Avivamentos começaram, de facto, na Escócia. Começaram um movimento da ação bíblica. Por exemplo, dos meus avós foram convertidos. Foi um movimento de um avivamento que aconteceu, um avivamento bíblico que aconteceu no norte da Suíça. E eles vieram simplesmente cheios do poder de Deus, apesar de não se intitularem pentecostais, mas o que eles fizeram foi na força e no poder do Espírito Santo. E chegaram até às ilhas lá do sul do Algarve e pregaram o evangelho ao meu avô que se converteu. E hoje eu estou aqui fruto desse movimento. Porque avivamento que não tem Bíblia morre. Às vezes até se torna em seita e heresia. Avivamento sem Bíblia morre. Avivamento não tem discipulado, perde-se, mas avivamento com palavra permanece. Então nós temos que continuar juntos a buscar o ensino da palavra e ensinados pela palavra, com o temor do Senhor, pedindo a graça e o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. Nós vamos revolucionar o mundo à nossa volta quando cheios do Espírito Santo e com o conhecimento certo da palavra. É interessante quando Paulo começa, eu não tenho tempo aqui, mas só alguns versículos da carta aos Efésios. Ele começa no versículo 1, aos santos que estão em Éfeso. Ele escreve lá, a carta é metade doutrina, metade prática. Nós conhecemos, tivemos aqui a nossa escola bíblica baseada na carta aos Efésios. Bênçãos celestiais, 1-3, eleição, redenção, mistérios, judeus, gentios, corpo de Cristo, 3-6, oração, revelação, unidade, nova vida, armadura de Deus, etc. Temos tudo o que nós precisamos nesta carta. Claro, precisamos de todas as outras, mas é uma carta muito, muito, muito teológica. E quando a igreja passa por estas 4 portas, arrependimento, compromisso com Cristo e com a cruz de Cristo e com a mensagem da cruz, cheios e batizados no Espírito Santo e mergulhados e firmes na palavra, então nós vamos ver o que aconteceu. Os irmãos, vamos só ler alguns versículos seguintes para vermos o que aconteceu. Diz assim, verso 11, e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos e as enfermidades fugiam deles. Os espíritos malignos saíam. Vamos saltar aqui os filhos de... Vamos ler. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam evocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, eu os conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Cefas, judeu principal dos sacerdotes. Respondeu, porém, o espírito maligno e disse, eu conheço bem Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E isto foi notório. Irmãos, vai haver, quando nós sairmos deste lugar cheios do Espírito Santo, isto vai ser notório aos vizinhos, à família.
E nós em breve temos de terminar a galeria, porque não vai caber aqui homens e mulheres a desejarem mais de Deus, a experimentarem mais de Deus, porque o Senhor dos milagres move-se no meio do povo, que com a autoridade do nome de Jesus, debaixo da força e do poder do Espírito Santo, revoluciona uma sociedade. Foi notório a todos os que habitavam em Éfeso, verso 17, judeus e gregos, caiu temor sobre todos eles. E o nome, esta é das frases mais bonitas, o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Mas avivamento gera transformação. E eu termino com isso. Verso 18, muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Isto era só biografia sobre a vida do pecado. Eu antes de Cristo era um assaltante, um malfeitor, traía a minha mulher, vivia no pecado, na miséria. Quando conheci Jesus, acendeu-se uma luz na minha alma. Fui liberto desses espíritos e pensamentos de morte. A minha vida foi transformada. Agora posso não ter propriedades, posso até ir ter à prisão, mas eu tenho aquilo que presta, eu tenho aquilo que vale, eu tenho aquilo que vale mais. Eu tenho Cristo. Aleluia! Eles publicaram os seus feitos. E aqueles que tinham praticado artes mágicas, verso 19. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam-se que montava a 50.000 peças de prata. Resultado. Quem é que não gosta no verso 20? E assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. É isto que Deus quer fazer conosco e em nós. Quando a igreja passa por estas 4 portas, aquilo que aconteceu em Éfeso vai acontecer também na nossa comunidade. Idolatria e ocultismo será destruído. A cidade inteira será tocada pelo poder de Deus. O avivamento não começou no templo, não começou na sinagoga. O avivamento começou no coração daqueles 12 homens que, ao receberem o poder do Espírito Santo, começaram a profetizar, começaram a falar com poder a palavra de Deus de uma forma relevante. Avivamento não chega quando uma multidão se reúne. Pode haver emoções e emoções são boas, eu não sou contra as emoções. Mas avivamento vai chegar quando os corações se rendem a Cristo e buscam mais dele e mais do Senhor. Vou chamar o grupo de louvor. Nós vamos terminar. Irmãos, infelizmente eu gostaria de terminar a mensagem aqui. Mas nós vemos uma nova referência a Éfeso no final da Bíblia, no livro do Apocalipse. E nas cartas que Jesus escreve às igrejas, fala coisas bonitas acerca de Éfeso. Mas há um versículo em Apocalipse que nós lemos sobre Éfeso que nos faz preocupar. Uma igreja que teve tudo para continuar a ser a grande referência e continua a ser aqui em Éfeso, em Apocalipse, no capítulo 2, nós vemos realmente que Deus fala e fala sobre uma igreja que foi perseverante, uma igreja que tem obras, verso 2, capítulo 3 de Apocalipse, 2:2, eu sei as tuas obras, eu sei o teu trabalho, eu sei a tua paciência, eu sei que puseste à prova aqueles que dizem ser apóstolos e os desmascaraste como mentirosos, eu sei que sofreste, eu sei que tens paciência, eu sei que trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes, mas eu só tenho, porém, contra ti que tu deixaste o teu primeiro amor. Então lembra-te depois de onde caíste e arrepende-te, volta a entrar pela primeira porta, pratica as primeiras obras, quando não brevemente virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Vamos ficar de pé. Jesus diz à igreja de Éfeso e Jesus diz-nos a nós, Igreja Assembleia de Deus de Lisboa, eu tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Doutrina sem paixão gera religiosidade. Trabalho sem paixão gera rotina. Igreja sem espírito gera uma instituição morta.
Mas nós não somos uma organização, nós somos um organismo vivo, o corpo de Jesus Cristo, para continuar a caminhar nas estradas da nossa cidade, nas ruas e nos bairros, semeando esperança, proclamando a libertação que existe no nome de Jesus. Será que tu te queres arrepender nesta tarde? E dizer: Senhor, eu renovo novamente a minha entrega a Ti. Perdoa-me por ter esquecido, Senhor, aquilo que ardia no meu coração, quando eu não pensava em coisa outra a não ser te servir, quando eu corria para a igreja e para todos os ministérios da igreja, quando eu percorri ruas, aldeias, cidades, praças para proclamar o Teu nome. Perdoa-me, Senhor, quando eu deixei de fazer isso. Eu sei que estou mais cansado, eu sei que estou mais idoso, eu sei que as forças não são as mesmas, mas infelizmente, Senhor, o primeiro amor tem sido perdido. E nesta tarde nós nos arrependemos e dizemos: faz-nos voltar ao primeiro amor, faz-nos voltar às primeiras veredas. Se nesta tarde tu te queres arrepender diante de Deus, ser cheio do Espírito Santo, a reacender o fogo do primeiro amor, sai do teu lugar, vem à frente, nós vamos orar sobre ti. Hoje é dia de língua nova, hoje é dia de profecias novas, hoje é dia de novo fogo, hoje é dia de nova vida. O avivamento começou em Éfeso, pode começar aqui e agora, porque nós estamos a clamar por um mover de Deus nestes últimos dias. E o Senhor diz: nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Eu darei visões, eu darei sonhos, eu porei o meu fogo no coração de mulheres e homens que não se conformam com a limitação, que não se conformam com a dimensão, mas que querem mais, que desejam mais e que buscam mais da presença do Senhor. E esta é a igreja que Deus está à procura na cidade de Lisboa, e nós queremos ser encontrados a buscar a sua face, a nos arrependermos dos nossos maus e velhos caminhos, a nos arrependermos da indiferença e da frieza da nossa alma e coração, e a dizer: faz-me voltar, Senhor, ao primeiro amor. Se o Espírito Santo está a contender contigo e queres tomar uma decisão, então sai do teu lugar, vem à frente, nós vamos orar para que Deus possa verdadeiramente transformar. Conhecimento com experiência pentecostal é transformadora, é transformadora. Enquanto nós adoramos a Deus, nós vamos estar a buscar a sua face e preparar o nosso coração para celebrarmos a ceia, mas não queremos terminar sem orar para aqueles que dizem: eu preciso de voltar ao primeiro amor. Eu quero ser uma Éfeso no primeiro amor. Eu não quero ficar aqui engodado. Sabe o que é o engodo? Engodo é aquilo que os pescadores mandam para apanhar a presa. E tu tens sido engodado pelo Deus deste século, pensando que trabalhando mais, pensando que tendo dinheiro mais, tu serias mais feliz. Mas a tua vida se tornou vazia, porque sem o Espírito Santo vidas são vazias, mas com o Espírito há um fogo que arde. A alegria e o gozo vêm. Podemos ter uma tenda de 1,5 metro por 1,5 metro, mas com o poder do Espírito Santo nós vivemos no céu. E são aqueles que o mundo não é digno, aqueles que o mundo não é digno, mas são aqueles que o Senhor está à procura. Vou chamar as pessoas todas para orar. Enquanto o grupo de louvor ministra, nós vamos orar por batismo no Espírito Santo. Nós vamos orar por um regresso ao primeiro amor. Arrepende-te, lembra-te onde caíste, deixa esse caminho e volta para o caminho do compromisso. Volta para o caminho do compromisso com Cristo, do compromisso com o Espírito de Deus, do compromisso com a palavra, do compromisso com o evangelismo, do compromisso com a missão, no compromisso, porque nós não vamos viver a nossa vida como quem vive ao acaso. Há propósito, há chamada, há visão, há direção, há revelação, há poder de Deus. Há corabachalaba. Salam.